Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje, nessa noite, no último livro da Bíblia. Abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia. Se eu pudesse dizer, e vou dizer, esse é o livro do Apocalipse. E o Apocalipse não é um livro para ter medo. Porque como é que eu vou ter medo de uma vitória do lado de quem eu estou, que é Jesus? E ele garantiu a vitória, ele é um colecionador de vitórias, Jesus Cristo. E o livro do Apocalipse fala da vitória, da última vitória de Jesus sobre o mal. E diz também que essas vitórias, elas são vitórias que você e eu podemos participar das vitórias de Jesus Cristo. Por isso, esse é um livro do Evangelho das Vitórias. Esse é o livro onde Jesus vence todas e vence finalmente. E esse é o livro também que fala da derrota do nosso inimigo, o diabo. Apocalipse capítulo 19, verso 9. Você já achou aí para mim? Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diz amém. Então todos acharam. 19:10 diz assim, Apocalipse 19:9. 19:9. E disse-me, escreve, Jesus Cristo falando para João. E disse-lhe, escreve, bem-aventurados ou felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são palavras verdadeiras e fiéis da parte de Deus. Então, qual é a ideia desse texto? Felizes são as pessoas. E aqui não é que uns são chamados e outros não são chamados. Felizes são todos que estão chamados. Agora, felizes são aqueles mais ainda que aceitam o chamado. Essa aqui é uma cena do casamento. E eu vou pedir aqui para os meus amigos passarem aqui uma imagem com esse texto. Esse ano vamos completar 8 anos de casado. São pouco tempo, de muito amor. Mas eu quero dizer para vocês que o casamento, para nós, ele tem uma perspectiva um pouco diferente no Ocidente do que tinha o casamento no Oriente. Vocês sabem que o casamento, ninguém olha para o noivo, né? O noivo chega antes no meio do povo. Ninguém quer saber do noivo no casamento. Quantos aqui casaram? Quantos aqui já casaram? Levanta a mão aí. Legal. Quantos aqui foram noivos? Levanta aí, noivos. Ok. Quantos aqui foram as noivas aí do casamento? Ok. Muito bom. Todo mundo quer ver a noiva, né? Aí o noivo chega junto com a multidão e fica aqui da frente. Aí ele entra, fica aqui, ninguém olha para a cara dele. Mas quando chega a noiva, aí todo mundo levanta. E todo mundo olha para trás para ver como é que está a noiva. Até o noivo não é proibido pela tradição do casamento de ver a noiva antes, né? Ele não pode ver, passa não sei quanto tempo aí, só hoje dá para ver ali, conversar pelo WhatsApp, mas nem se via o noivo. O noivo não podia ver a noiva. Imagina que naquele tempo ainda era difícil ainda, muito mais difícil. Eu conheço um pastor, que é o nosso presidente aqui, que ele noivou por correspondência. Ele era pastor lá no Amazonas e a esposa era daqui, de Pernambuco, e casou por procuração. Só a lua de mel que não foi por procuração, óbvio. Mas, foi mais ou menos assim também? Então, o nosso presidente aqui, presidente da igreja, noivou por procuração, casou à distância por procuração, e graças a Deus que a lua de mel foi pessoalmente, né? Que bom. Mas enfim,
Todo mundo quer ver a noiva. E aqui eu quero mostrar aqui o casamento, em 2004, aconteceu o considerado casamento mais caro e luxuoso já registrado. A herdeira, Vanisha Mittal, ela se uniu em um casamento com o empresário Amit Bhatia. E nessa época o pai da Vanisha, Lakshmi Mittal, era o dono da maior empresa siderúrgica do mundo e ele não poupou custos para tornar o casamento da sua filha inesquecível. Sabe quanto custou esse casamento? 60 milhões de dólares. Ou seja, vezes 5, 300 milhões de reais. Esse foi o casamento mais luxuoso já registrado. Só para vocês terem uma ideia, ele aconteceu lá na França, cerca de 1.000 convidados. Ele fretou 12 aviões para levarem os seus convidados de vários lugares do mundo. E eles desfrutaram de uma festa, de uma celebração durante 6 dias de festa. A festa de noivado foi realizada num palácio de Versalhes, com uma representação da época, e o casamento foi realizado num dos palácios mais extraordinários do mundo, e a festa foi desfrutada num concerto de música pop na Torre Eiffel. Porém, apesar das grandes celebrações, da grande festa desse casamento, não se pode comparar esse casamento com aquele que está descrito na Bíblia, em Apocalipse capítulo 19, verso 9. Você pode se perguntar nessa noite, por que a Bíblia usa a expressão, muitas vezes, na minha Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, verso 9, e não a boda. Por que usa o plural e não o singular? Já prestou atenção nisso? Quer dizer que Jesus vai casar várias vezes? O noivo vai casar várias vezes? Não. É porque o casamento não é apenas com uma única pessoa. Por isso é o plural. Ele diz, bem-aventurado aqueles que farão parte das bodas. E ele disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem será o convidado desse casamento? Quem será o convidado? E agora, então, eu quero falar um pouquinho sobre o que são, ou o que é a boda, ou o que são as bodas. Vocês sabem que Deus é um grande professor, pedagogo, melhor do que qualquer outra pessoa. O que mais impressionava Jesus, era impressionado nos seus ouvintes, era exatamente as histórias que Jesus contava. Jesus contava suas histórias, suas parábolas, causavam sempre uns grandes impactos, e o bom auditório judeu sempre apreciava as grandes, boas histórias de Jesus. Mas a Bíblia descreve Jesus como noivo do casamento. Eu poderia aqui devagar mais ou menos como é que era. Os pais do noivo e da noiva acertavam o casamento, e então o pai do noivo, ele entrava num processo de supervisão do casamento. Ele começava a construir a câmara do casamento, a casinha do casamento, o lugar da núpcia. E ele só podia encontrar com a noiva na núpcia, ou no casamento, na boda, depois que estivesse pronto o lugar onde ela ia morar com o noivo. Mas quem estava construindo era o noivo. E o pai ficava supervisionando. Então ele começava a montar lá a cerâmica, já na parte do acabamento, colocava o forro, começava a pintar, colocava lá o ar-condicionado, colocava a cama, e depois que estava tudo pronto, ele dizia, papai, ficou bom já, que ele estava doido para casar. Quem quer casar? Por isso que em sermão de casamento eu aprendi uma coisa, tem que ser bem rápido. Porque sermão de casamento, se for demorado, eles não lembram de nada. Eu fui visitar depois as pessoas que eu casei, e disse, e aí? Eles não lembram de nada, pastor, a gente vai assistir o sermão ainda. Mas por quê? Não, porque a gente não lembra. Aí eu comecei a imaginar o quê?
que no casamento eles não estão pensando no sermão, eles estão pensando o que vai acontecer depois do casamento, depois da cerimônia. Então já termino logo o casamento rápido, para eles poderem ir, depois de uma semana, 2 semanas, 1 mês, aí eu vou visitá-los, que eles já estão mais calmos. Aí que eles vão ouvir o sermão. Então assim, naquele tempo, então o pai chegava e dizia assim, o filho perguntava, papai está pronto? Ele dizia, não, está pronto, ainda tem que arrumar isso, tem que pintar, tem que fazer o acabamento é mais caro, é mais demorado, tem que trabalhar mais para poder conseguir. Quando estava pronto, aí dizia, o pai chegava e dizia, meu filho, agora está pronto. Agora nós vamos celebrar agora o casamento. E então, gente, avisava-se a noiva, que tinha terminado o lugar, onde eles iam morar. E aí depois que a noiva estava pronta, eles iam ter um encontro. E nesse encontro era maravilhoso, por quê? Porque ele saiu geralmente à luz de vela ou as lamparinas, no final do pôr do sol, à tardezinha para a noite. E por isso ia um mensageiro na frente gritando e dizia, eis o noivo. Inclusive tem um hino antigo aqui que a gente cantava no inário, não sei se está nesse novo inário, que diz assim, não sou bom aqui hoje, nessa virose, efeito da virose, mas é mais ou menos assim. Guarda vê se muito falta o alvorecer. Como é que é? Eu não lembro mais do resto. Vamos lá, quem sabe canta. Ok, beleza, então eles ficavam ali à espreita, esperando esse momento de quando o noivo ia chegar. Então alguém saía na frente, comunicando, dizia, está vindo o noivo. E aquela procissão, então o noivo se encontrava com a noiva, e eles iam em direção à recepção, à festa que durava cerca de 7 dias. Essa celebração, e bebida, e comida. É daqui que se tira a imagem, então, de Jesus com a sua igreja, de Jesus com os cristãos, de Jesus com os seus discípulos, de Jesus com os seus fiéis. Nós não podemos imaginar que a volta de Jesus vai ser algo apático, como se toca os hinos do funeral, onde as pessoas lembram da história da vida do outro e choram. Não, a volta de Cristo vai ser o clímax da história. Por isso a Bíblia diz que a chegada do noivo, aplicando ao encontro, o encontro do noivo com a noiva, que são os fiéis, são os cristãos, são aqueles que permaneceram firmes com Cristo até o último momento da sua vida. Jesus então vai encontrar com ele como se ele fosse o noivo e a igreja a noiva. Por isso vai ser algo grandioso. Você imagina todas essas pessoas de todos os tempos, de Adão até a última criancinha que nasceu, de um lar cristão. Essa metáfora do casamento, ela é usada para que nós possamos entender o amor e a consideração que Deus tem para o povo, porque geralmente só se casa quando se ama, e só se ama alguém quando você tem liberdade para amar. E quando você ama, você quer um compromisso. Cuidado quando você está falando com alguém que a pessoa não quer compromisso, provavelmente ele não te ama ao ponto de ter um compromisso de verdade. Eu lembro de um casal na igreja namorando 7 anos. E aí, quando que vão casar? Não, pastor, ainda falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. E um dia a moça me procurou no gabinete pastoral e disse, pastor, você acha que ele está me enrolando? Eu disse, não sei. Mas quanto tempo o senhor casou? Eu digo, 1 ano e 3 meses. Mas pastor, nós já vamos mais de 7 anos. O senhor acha que ele está? Fale a verdade. Não sei. O fato é o seguinte, meus irmãos, que quando a gente ama, a gente quer firmar o compromisso, a gente quer estar perto. E a Bíblia conta para nós exatamente essa metáfora desse amor, essa consideração que Deus tem por seu povo, ao comparar que o amor que um homem sente por sua esposa, da mesma forma a igreja é descrita como a noiva. Eu não sei se tem aí, pode passando aí essas imagens aí para mim, para ajudar alguns que são mais visuais. Ok. Pode deixar aí. Esse é o casamento mais importante. Jesus fala então desse casamento no capítulo 21, 9 e 10 do livro do Apocalipse, dizendo para nós
E veio um dos 7 anjos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus desce da parte dos céus, da parte do céu desce. Apocalipse 21, 9 e 10. É claro que Deus está falando aqui usando a figura de que a Jerusalém, na verdade, aqui é a noiva. Mas a Jerusalém sozinha não tem sentido. Então a Jerusalém desce com o povo, e o encontro dessa cerimônia, desse casamento, acontecerá quando? Quando Jesus voltar. Essa cidade não é um centro urbano vazio, cheio de prédios, de casas, de ruas de ouro, de um lar de cristal. Não é isso. A ideia é dizer que essa cidade desce para se encontrar com Cristo como uma noiva pronta. E esse vai ser o momento do casamento. A volta de Jesus será o momento do casamento. A esposa do Cordeiro são os habitantes de Jerusalém celestial. A Bíblia diz que todos os crentes são cidadãos do céu, lá em Filipenses 3, verso 20. Todo crente é um cidadão do reino de Deus. Pois Deus preparou uma cidade, Hebreus capítulo 11, verso 16, para nós vivermos lá. Diz que é uma cidade que Ele mesmo é o construtor. João capítulo 14 diz: eu vou preparar-vos o lugar. Jesus mesmo preparou esse lugar, e esse lugar é para você e para mim. No entanto, nós encontramos na Bíblia uma outra metáfora aqui, que existe em 2 pontos para que nós entremos nesse casamento. Embora o sofrimento, a morte, o desespero, a separação, o divórcio, a morte, a dor, a pobreza, a fome, as doenças, sejam coisas do nosso dia a dia, na volta de Jesus, isso tudo vai desaparecer. Porque isso não durará para sempre. Jesus prometeu: eu vou preparar um lugar, e quando eu for, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu estou, estejam vocês também. O evento da segunda vinda de Cristo é descrito na Bíblia como as bodas do Cordeiro, o casamento. Não existirá mais separação entre Deus e o seu povo, é por isso que é boda, é casamento. E você casa para viver do lado de alguém. Aqueles que precisam viajar um mês, ficar um mês fora da esposa, deve ser um sofrimento grande para o esposo ou para a esposa ficar distante desse esposo, dessa pessoa que ama. Por isso a Bíblia fala da volta de Jesus como um casamento, de que alguém não vai mais se separar um do outro. Não existirá mais separação entre Deus e o povo. O apóstolo Paulo declarou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? A Bíblia está dizendo que os mortos ressuscitarão, e os que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, eles vão subir junto. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que acabaram de ressuscitar. Se unirão então, salvos mortos, salvos vivos, e eles vão se juntar. Aquele que ressuscita não sobe primeiro, aquele que está vivo não sobe primeiro, mas os mortos que ressuscitam com os salvos vivos se unem, e eles vão subir para encontrar Jesus nos ares. E nós vamos ouvir das palavras de Jesus, da boca de Jesus, as palavras mais lindas que podem existir na história. Jesus olhar dentro dos seus olhos e dizer: valeu a pena ter morrido por você. A salvação em Jesus não foi algo em vão. A morte de Cristo não é algo em vão. Aleluia! E quando nós olhamos, irmãos, a cruz de Cristo, eu não gosto de olhar aquela imagem. Obrigado, irmã. Eu não gosto de olhar aquela imagem. Muitas igrejas têm a imagem influenciada por esse pietismo religioso, onde Cristo está morto, crucificado, sangrando, Cristo na cruz,
Outro dia eu fui fazer um funeral aqui no cemitério Santo Amaro, numa capela que tem bem no centro, vocês sabem, aquela capela bem no centro, e tinha uma imagem de um Cristo crucificado, e eu falando lá para a pessoa, falando de esperança, e aquela imagem me incomodando, porque o meu Cristo não está mais na cruz, o meu Cristo não está morto, e eu estou falando de esperança para quem estava morto, eu estava falando para a família que estava ali ao lado, dizendo Jesus venceu a morte. Então essa imagem da cruz, de Jesus morto, pescoço quebrado para um lado, com uma coroa de espinho, despido, ela não é mais uma realidade hoje, porque Cristo venceu a morte, Ele não está morto, Ele está vivo. Louvado seja o Senhor. E meus amigos, eu estou indo para a última parte da minha mensagem nessa noite. A Bíblia conta uma parábola em Mateus capítulo 22, falando sobre as bodas, os convidados. Mateus capítulo 22, se vocês quiserem ir comigo lá, vocês vão perceber. No capítulo 22, então, a Bíblia conta, Jesus contou essa história, ilustrando o casamento, a volta de Jesus, o banquete, a celebração, e diz então que um grupo foi chamado. E esse grupo, que foi que eles fizeram? Que foi que eles fizeram quando eles foram chamados? Eu estou em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 2, verso 1, 22, 1, diz, Jesus tornou a falar-lhes em parábola e diz, o reino do céu é semelhante a um rei, essa imagem do rei aqui é a imagem de Cristo, que comemorou o casamento do seu Filho de Deus e Jesus, verso 3, enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando dizer aos convidados, que já preparados estava o jantar, meus bois, meus novilhos já foram mortos, e tudo está pronto, vinde ao banquete. Eles, porém, não deram atenção. Um foi para o campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Verso 7. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse ao seu servo, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou ali ele encontrou um homem que não estava vestido com a roupa de núpcia. 12. Perguntou, amigo, como entraste aqui com as roupas nupciais? Sem as roupas nupciais. Ele ficou calado. Disse então o rei ao seu servo, amarrai os pés e as mãos, lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Pois muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Isso aqui não está falando de predestinação, que Deus escolhe uns aos outros, mas como vocês próprios viram no contexto, de que Deus chama alguns e eles rejeitam o convite da salvação e Deus chamou outros. Queridos amigos, como que acontecia o casamento naquele tempo? Se eu tinha um casamento ou uma festa no banquete, eu além de chamar meus convidados, eu tinha que dar roupa da festa. Aqui você vê, parece que uma tirania do rei, né? Porque o rei chegou e disse assim, como é que você está aqui sem a roupa da festa? Mas aí você pergunta, mas esse homem não era um homem na rua, não era um mendigo? Como é que o rei, o dono da festa, está cobrando uma vestimenta dele? É porque a cultura da época conta para nós. Se havia um casamento, eu dizia qual era a roupa que você tinha que ir e eu mandava a roupa para você. Então a roupa, era eu que escolhia, eu dava a roupa para você. Você não tinha razão porque você aparecer com outra roupa, se a roupa o dono da festa entregava para você. É por isso que nós vemos aqui o rei sendo duro, trazendo juízo para esse homem que chegou sem a roupa da festa. Você entende agora? Por que esse rei manda tirar aquele homem que está sem a vestimenta? Não é porque ele não tinha dinheiro para comprar, mas é porque a roupa que foi dada para ele estar na festa, ele rasgou, deu a roupa, sujou a roupa, ou deixou a roupa e vestiu a roupa que ele queria para estar na festa. E aqui, meus amigos, há algo curioso, especial, passa para mim a imagem, por favor. Há algo especial que acontece. Deixa bem aí, obrigado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, Jesus entrega uma roupa.
E essa roupa representa a justiça de Cristo. Essa roupa representa a obra de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, eles vestiram uma roupa de figueira, não lembra disso? Jesus chegou lá e disse assim: tira essa roupa de figueira. Essa roupa de figueira, ela não salva vocês. E a Bíblia diz que então Jesus fez o quê? Matou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro e vestiu duas roupas. Adão com uma pele de cordeiro, com uma parte da pele do cordeiro, e vestiu a Eva com a outra parte da pele do cordeiro. Sabe por quê Deus não aceitou a roupa de figueira de Adão e Eva? Que eles tinham cozido para si, a Bíblia usa essa expressão, cozeram para si vestimentas, folhas de figueira. Sabe por quê? Porque aquelas vestimentas representavam salvação pelas obras. Eles mesmos querendo se salvar. E a Bíblia então está dizendo para nós que quando Jesus chegou lá, arrancou a roupa deles. E diz assim: por vocês mesmos vocês não conseguem ser salvos. Por vocês mesmos vocês não vão para o céu. Ninguém aqui, irmãos, que se julga bom, vai conseguir ir para o céu. Você não irá para o céu pelas suas obras. Não adianta a penitência. Tem gente andando de joelho. Tem gente se golpeando aí. Tem gente pagando promessa nesse período. Tem gente subindo escada. Tem gente que anda aí de joelhos, metros e metros, ou até quilômetros. Ninguém vai para o céu para fazer isso. Nós vamos para o céu unicamente pela graça de Deus. E se existe uma igreja que prega a salvação pela graça de Deus e não pelas obras, como muitas pessoas acusam a gente por aí, essa igreja. Essa igreja ensina que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Ninguém vai ser salvo por guardar o sábado. Ninguém vai ser salvo por comer soja. Ninguém vai ser salvo por comer um pé de alface. Ninguém vai ser salvo por devolver o dízimo. Nós vamos ser salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso que no banquete, ele pergunta: cadê a sua roupa? Como é que você entrou aqui sem roupa? E o homem ficou calado. Você sabe por que ele não falou nada? Porque ele não tinha desculpa. Ele não tinha motivo para dizer: não, eu vim aqui porque eu não tinha roupa. Não, eu vim aqui porque não deu tempo. Não, eu vim aqui porque o homem não quis vender a prestação para mim. Não era essa desculpa, por isso ele ficou calado. Porque ele tinha roupa que o rei tinha mandado para ele. Meus amados irmãos, as pessoas vão se perder porque querem. As pessoas vão se perder porque querem. Ninguém aqui vai se perder por ser pecador. Ninguém no universo vai se perder por ser pecador. As pessoas vão se perder porque não aceitaram a roupa de Cristo para entrar na festa. As pessoas vão se perder por não aceitar o remédio para o pecado que é Cristo Jesus. Meu amado irmão, você pode, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, pegar toda a sua fortuna e dar para os pobres. Se você não encontrar com Jesus, ou permitir que Jesus encontre você, é melhor. Porque Jesus não está perdido, quem está perdido são os pecadores. Mas se você permitir que Deus encontre você, se você aceitar Jesus como Salvador, Ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, eu vou entrar na casa, vou cear com ele, ele comigo, e Jesus nunca mais sai dessa casa. Meus amados irmãos, queridos amigos, a boda está pronta, a festa está pronta, só falta os convidados aceitarem o convite. Você precisa entregar seu coração a Jesus. Por isso aquele homem saiu da festa, ele se perdeu. A Bíblia conta o outro fato, e com o último, a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, falando também de um episódio do casamento. Eu preguei um dia sobre isso aqui, falando então no Evangelho de Mateus, de que as 5 virgens prudentes, elas além de levar as suas lamparinas com azeite, elas levaram uma garrafinha cheia de azeite. Sabe para quê? Para emergência. O crente precisa pensar em emergência. O crente precisa se preparar para a crise, porque a crise vem cedo ou tarde, ela vai vir. Quando Jesus falou da parábola das 10 virgens, ele predisse uma crise sobre a igreja nos últimos tempos. E só existe 2 formas, irmãos, para a gente estar nesse casamento. E eu já estou fechando. Pode soltar aí um fundo musical. Eu já estou fechando. Obrigado. Pode ser aqui mesmo. Obrigado. E eu quero fazer um apelo para existe apenas uma maneira de você ir para o céu. E essa maneira não é para você. Você gostou da roupa que você veio hoje? Ela é bonita, né? Mas a roupa não vai te levar para o céu.
Você gostou porque recebeu o seu salário ontem? Mas o seu salário não vai te levar para o céu, seja pouco ou muito. Você vai para a sua casa agora descansar e deitar na sua cama, parece que ela te abraça para você nem acordar amanhã para o culto. Ela pode ser gostosa como for. Você pode ligar o ar-condicionado ou o ventilador, ou preferir ter a brisa, quem mora perto da praia. Mas eles também não vão te levar para o céu, o seu apartamento e a sua roupa e nem a sua cama. Só existe uma forma de você subir ao céu, amigo. Olhe para mim, estou terminando. É a graça de Deus, é a justiça de Cristo. Para você fazer parte desse casamento, você tem que deixar tudo e ir a Jesus, como a Isis nessa noite foi e disse: pastor, eu quero Jesus. Foi batizada e agora está aqui uma nova criatura em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, a segunda maneira de você se preparar para encontrar com Jesus é você segurar a sua lamparina, é segurar a sua vela, é segurar a luz que Deus acendeu em você quando você foi batizado e aceitou Jesus. Mas esse azeite que está na lamparina, ele não é suficiente para o tempo do fim. Por isso Jesus disse que tem que ter um frasco, tem que ter uma garrafa para você guardar o azeite para queimar o óleo até Jesus voltar. As 5 nessas, ou loucas, elas tiveram o quê? Apenas azeite para aquele dia. Só que o noivo atrasou. O noivo atrasou. Esse noivo é Jesus. Ele atrasou. E a Bíblia diz por que ele atrasou. Lá no livro de Pedro diz por que ele atrasou. Ele atrasou, sabe por quê? Porque ele queria que muitas pessoas pudessem se converter. Pela sua misericórdia, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele está atrasando. Ele está atrasando. Na linguagem de Pedro, Ele está atrasando. É claro que Deus não adianta e nem atrasa na sua onisciência, mas na linguagem do apóstolo, Pedro está dizendo que ele está atrasado porque Ele quer que todo mundo se arrependam e sejam salvos. O apelo nessa noite é para você. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Pastor, já fui batizado, mas não se converteu. Eu fui batizado, pastor, mas não recebeu o Espírito Santo. Eu fui batizado, mas não ganho alma. Eu fui batizado, mas sua vida continua do mesmo jeito de antes. Eu fui batizado, mas a sua casa é o inferno. Eu fui batizado, mas o meu casamento vive para acabar. Isso está dizendo alguma coisa, que algo não mudou. Então, meu amigo, você tem a oportunidade de receber de graça hoje a roupa, a graça de Deus. Receba essa graça. Receba essa graça. É para você. Para você não custa nada. Só você estender a mão e dizer eu quero. Mas para Jesus custou tudo. E para você encontrar com Jesus nesse casamento, você precisa ter o azeite. Então essa mensagem se resume nessas 2 ideias. Primeiro, para você ser salvo, você precisa aceitar a graça de Deus para você participar desse casamento que é a volta de Jesus. E a segunda, para você estar vivo, a sua fé viva, você tem que estar com a sua lamparina acesa, com o frasco ou a garrafa cheia de azeite, para você enfrentar a crise que vai vir nesse mundo. Jesus predizeu uma crise. Tem muita gente aí que acredita no arrebatamento secreto, que diz que a igreja não vai passar pelo arrebatamento. Já ouviram essa conversa aí? Isso é tudo novela, viu? É tudo deixados para trás. A única coisa que está sendo deixado para trás aí nessa novela é a Bíblia. Está tudo sendo deixado para trás. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa história. Quem acredita no arrebatamento secreto não entendeu a parábola das 10 virgens, porque Jesus está dizendo que quando ele disse assim, ó, tem que ter azeite no frasco, ele já estava prevendo uma crise, a tribulação, o momento da perseguição, o momento mais duro da igreja. Vai ser o momento onde nós precisaremos desse azeite, abrir o frasco e colocar de volta na lamparina. Pastor,
a minha lamparina, a chamazinha está apagando. Coloca azeite. Abre a garrafa. Coloca azeite. E nós vamos orar nessa noite, suplicando ao Espírito Santo, para que o azeite, o fogo de Deus, o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Eu estou pregando, hoje me deu vontade de fazer um apelo, já passei o tempo, mas amanhã, você teve folga hoje, você pode me ouvir mais 3 minutos. Eu tenho uma pessoa que Deus falou no meu coração, eu senti isso. Tem uma pessoa aqui nessa noite que precisa fazer as pazes com Deus hoje. Eu não vou chamar você aqui na frente, não se preocupe. E eu também não estou julgando você. E eu nem sei quem é essa pessoa. Mas tem uma pessoa que precisa fazer um acerto com Deus hoje, agora. A sua vida está perdida dentro da igreja. Você não crê mais no que seu pai prega, nem que sua mãe prega. Você está aqui na igreja, mas você não é mais movido pelo Espírito. Você está sendo movido pelo costume. Ou está sendo movido pelo hábito. Mas você sabe que a sua vida espiritual está no lixo. Você é um perdido dentro da igreja. E eu quero dizer para você, nessa noite, em nome do Deus vivo, ainda há tempo de você voltar os olhos para Jesus e ser salvo hoje, agora. Se é você que Deus está falando nessa noite, que precisa voltar, eu não estou chamando você para ser batizado, estou chamando você para uma consagração. Eu estou chamando você para ter uma vida santa em Cristo Jesus. Abra seu coração hoje. Deixe que o Espírito Santo visite você. Igreja, quantos gostariam nessa noite de dizer: eu quero que o Espírito Santo tome conta da minha vida? Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Eu quero que a minha vida seja cheia do Espírito. Mas eu quero ter o Espírito ao ponto de ter em reservas, não para hoje, mas para amanhã e até quando Ele vem me buscar. Tem alguém aqui que gostaria de dizer isso? Só os que querem isso eu gostaria de ver em pé. Só os que querem isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Amanhã eu vou estar aqui pregando, vou estar pregando domingo à noite também. Jovem, o tempo é agora, viu? Não brinque com a sua salvação, ela está mais perto do que você imagina. Ela está mais perto do que você imagina. Não saia hoje daqui para negociar com o diabo. Não aceite sentar no banquete dele. Não aceite o cardápio, o menu do diabo. Não faça Saul, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não venda sua salvação por nenhuma oferta que o diabo colocará ainda hoje na sua mesa. Não venda. Não venda a sua salvação. Não entregue para o inimigo de Deus. Não entregue para o agente de Satanás. Não entregue. A sua salvação vale a vida de Deus, o preço de Deus, o sangue de Deus, para você deixar ser vender para qualquer oferta barata desse mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus de Israel, nessa noite, talvez a mensagem foi dura para alguns, mas é dessa maneira, Senhor, que às vezes o Senhor nos chama, duro, apelando ao nosso coração. Às vezes precisa ter coragem de olhar no olho do pecador e chamar ele para o arrependimento. Mas, Senhor, se valeu a pena, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se for para salvar, meu Deus, nós estamos dispostos a fazer tudo. A ser chato, a ser duro. Nós estamos dispostos, Senhor, como alguém disse no passado, a andar a Inglaterra toda em cacos de vidro, de joelho, só para alcançar um pecador. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, consagra a nossa decisão ao Teu lado. Encha-nos do Teu Espírito. Encha-nos do azeite, Senhor, espiritual. Edifica a nossa casa como uma igreja. Senhor, consagra os nossos filhos que foram dedicados para Ti. Alguns já foram até batizados.
mas estão vivendo um momento de tempestade espiritual, de terremotos. Mas, meu Deus, nós oramos em Jesus. Traz os nossos amados filhos, pai, irmão, netos, sobrinhos, sobrinhas, amigos, irmãos que já sentaram aqui conosco nessa igreja. Há poder no teu nome, há poder no Espírito Santo. E nós oramos, meu Deus, que o Senhor alcance essas pessoas. Se fomos nós que falhamos, tem misericórdia de nós, mas o Senhor não falha. E nós oramos ao Deus que não falha. Então alcança essas pessoas, visita eles. Se eles estiverem em chácara, se estiverem em hotel, se estiverem viajando, se estiverem bebendo, se estiverem comendo, acompanhado, ouvindo música, sozinho, que eles sejam agora, meu Deus, o seu coração passe agora por um tormento espiritual, que eles sintam a impressão do teu Espírito. Não importa, meu Deus, se estejam, com quem esteja, como esteja, não interessa, meu Deus. Há poder em Jesus, há poder na oração intercessora, e nós sabemos que o Senhor pode balançar uma vida onde estiver, e eles voltarem dizendo: eu não sei o que aconteceu comigo. Você vai dizer: eu sei o que aconteceu, eu orei por ti. Sexta-noite eu estava orando na igreja, eu levantei um clamor quando chegou no momento da oração, do apelo, e o único nome que tinha na minha mente era o teu nome, era o seu nome ou os seus nomes, e eu clamava a Deus pela vida de vocês. Nós apresentamos todos esses nomes, todas essas vidas, meu Deus, na tua presença. Faz aquilo que a gente não pode fazer, e o Senhor tem poder e sabedoria e sabe como fazer. Nós oramos em Jesus, amém, amém e amém.